Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a análise vai ser do filme A Cova da Serpente, de 1948. Vez por outra na história do cinema, alguns títulos conseguem a proeza de não se limitarem à questão do entretenimento puro e acabam influenciando a sociedade, seja propondo algumas mudanças, seja provocando reflexões no público. De todos os filmes lançados no mercado norte-americano nesse ano de 1948, A Cova da Serpente é certamente o título que conseguiu esse objetivo. Did you sleep well last night, Mrs. Cunningham? How are you today? Very well, thank you. Who is he? And why all those questions? As if he were testing me. Do you hear voices? You think I'm deaf? Of course I hear yours. It's hard to keep on being civil when they ask you such naive questions. But who is that? And what's happened to him? Para vocês terem uma ideia de como esse filme foi um dos mais comentados e repercutidos do ano, a colunista Luella Parsons, por sinal uma das críticas de cinema norte-americanas mais importantes de todo o século XX e que cobriu de perto Hollywood, chegou a afirmar em sua análise do filme que esse era um dos assuntos mais corajosos já retratados nas telas até aquele momento da história do cinema. Não é pouca coisa, né? Vamos combinar. No caso, esse filme aborda o tratamento de pacientes com distúrbios mentais. Oh, I see. It's a zoo. A tour. I don't like a zoo, do you? I don't like the smell, and I'm sorry for the animals locked up in cages. Don't talk now. You know it's against the rules. Enjoy the sun, Virginia? Yes, thank you. People are friendly in New York. Or maybe just fresh. I've never seen her before and she calls me Virginia. O estúdio responsável pela produção desse filme foi a 20th Century Fox, que tinha vencido o Oscar principal no ano anterior pelo título A Luz é para Todos. Ele vinha então embalado com esse reconhecimento positivo do ano anterior e convidou para protagonizar esse filme ninguém menos do que Olivia de Havilland, que é frequentemente lembrada aí pelo papel importante que ela tem no clássico E o Vento Levou, de 1939, mas que estava em um dos momentos mais felizes de toda a sua carreira após vencer o Oscar de atriz protagonista no ano de 1946, pelo filme Só Resta Uma Lágrima. Nesse caso aqui, ela interpreta a personagem Virginia, uma mulher ainda jovem que é internada em um sanatório após apresentar alguns sintomas muito claros de forte confusão mental. Maybe you'll think it's strange to ask you this, but somehow people never remember my face. Do you know who I am, Mrs. Cunningham? Of course. You do? Tell me. Don't you know? If you don't mind, would you tell me just the same? The warden The warden of what? of this prison. Is there any reason why you should be in prison? Why, yes, of course. I'm writing a novel about prisons, and I've come here to study conditions and take notes. About one day's worth, thank you, and I'm going to leave now. A história que o espectador tem contato nesse filme foi adaptada de um livro lançado no ano de 1946 pela escritora norte-americana Mary Jane Ward, e que se trata inclusive de uma obra autobiográfica. O primeiro grande destaque na análise desse filme é a coragem que tanto a equipe de realização quanto o próprio estúdio tiveram na abordagem do tema. Se trata aí de um assunto cercado de tabus, muito difícil de ser abordado. Saúde mental é algo muito pouco explorado não só no cinema, como na sociedade como um todo. E o nível de esclarecimento de todos nós acaba sendo muito baixo. O público em geral normalmente não sabe muito bem lidar com esse tipo de questão, e isso ser trazido para as telas com um filme tão popular é algo muito importante. E nesse caso aqui específico, o filme aponta um holofote muito pertinente para as condições de tratamento às quais eram submetidos os pacientes naquela época. All right, I'll give you an easy question. I'm sure you can answer this one. How old are you? I feel sick. Come on, how old are you? Please don't shake If your you just finger at try, me. you'll help yourself and all of us. Dr. Gibbon, this must be stopped before it's too late. Stop what? Come now, come. This is easy. Take your finger away. Please take it away. Don't tell me you don't know your own age. It's really a very simple question, isn't it? Think you can answer that. Don't do that. Don't do that. Don't do that! O filme tem a postura necessária
de explorar a própria relação dos médicos com os pacientes, a falta de humanização nessa relação e até mesmo o despreparo de alguns profissionais para lidar com algumas situações específicas. Também está presente no filme a forma errática na abordagem da equipe de enfermagem em relação a esses mesmos pacientes. As condições gerais aí do manicômio, que mais parece uma prisão do que uma instituição de reabilitação. É abordado ainda, e com algumas cenas bastante chocantes, o tratamento com eletrochoque, que é algo que já foi colocado de lado há muitos e muitos anos. E talvez um dos maiores símbolos de tudo isso que eu estou falando seja justamente o momento em que a nossa protagonista é encaminhada à ala dos casos mais graves, que ao invés de terem um tratamento diferenciado, na realidade são enclausurados dentro de uma mesma situação comum, um espaço aberto que serve inclusive como uma forma de punição para aqueles casos mais rebeldes. É essa alusão, inclusive, que dá ao filme o título que ele possui. It was strange. Here I was among all those people, and at the same time, I felt as if I were looking at them from someplace far away. The whole place seemed to me like a deep hole, and the people down in it like strange animals, like snakes, and I'd been thrown into it. Yes, as though I were in a snake pit. A snake pit? O simples fato de uma produção desse tamanho e com essa relevância colocar luz sobre essas questões já é digno de destaque. Mas a maneira com que ela envolve o espectador a partir dessa protagonista é ainda mais eficiente. A gente acaba se envolvendo, se indignando e se angustiando com tudo aquilo que nos é apresentado. E o filme segue num tom aí bastante pessimista durante grande parte da projeção, sendo que o grande refúgio que a gente tem enquanto espectador e a nossa protagonista enquanto personagem daquela história é o atencioso psiquiatra Dr. Mark, que aqui no caso é interpretado pelo ator Leo Jan. Com uma conduta mais humanizante e uma didática diferenciada em relação à maioria dos outros doutores, ele consegue recuperar aos poucos a nossa protagonista. A gente consegue realmente ver uma evolução e principalmente um conforto maior na abordagem da enfermidade. Ao lado do marido da protagonista, ele é sem dúvida um dos personagens masculinos mais importantes do filme. Mas mesmo assim, com a presença desse personagem que alivia um pouquinho a tormenta, fica muito claro no subtexto do roteiro que a nossa personagem protagonista só sai da situação em que ela se encontra e tem um refúgio quando ela concorda com a forma de pensar de quem comanda aquela instituição. Quer dizer, ainda que exista uma evolução clara e o público saia de uma forma geral satisfeito ali da projeção, não existe uma rendição real. O final não é exatamente feliz aí dessa história. It's funny. What is it? Everything you've said seems to make sense. I feel as though I know it. Here. But you don't quite understand it all here? Don't worry, it doesn't matter. You may never know why everything happened, but now you do know how and where it started, and that does matter. Look, it's as though you were in a dark room, like this one. Now, and you wanted to turn on the light, but you couldn't because you didn't know where the switch was. Now you do. Esse pessimismo que permeia o filme, de certa forma, contrapõe esse título a outros que estavam presentes nessa época e reflete também um pouquinho da ressaca da Segunda Guerra Mundial, que ainda poderia ser vista ali no cinema norte-americano dessa época. No elenco a gente ainda tinha presentes os nomes de Mark Stevens, que interpreta o marido da Virginia. Ele era um nome bastante popular na época e que depois seguiu o caminho aí pelas séries de televisão. Ele foi trabalhar majoritariamente nas TVs. E também Celeste Holm, que tem uma trajetória parecida e vinha de um Oscar recebido no ano anterior como melhor atriz coadjuvante pelo filme vencedor da noite, A Luz é para Todos. Mas sem sombra de dúvidas, o grande papel desse filme, e que na realidade é um dos maiores acertos dessa produção, é de Olivia de Havilland. Aqui ela tem um controle de cena e uma maturidade que ela não apresentava, por exemplo, em O Vento Levou, que é um dos papéis mais lembrados da carreira dela. Além do desafio de interpretar alguém atormentado pela sua própria mente, ela ainda consegue passar uma agonia e um desespero que é necessário para poder repassar todo aquele ambiente sombrio aí do manicômio. São passagens de angústia, de dúvida, de falta de esclarecimento interno e, acima de tudo, de desamparo.
E tudo isso ela consegue transparecer de uma forma muito efetiva para o espectador. Eu diria inclusive que esse é sim um dos papéis mais importantes e mais bem interpretados de toda a longa carreira da atriz. But my mother got married soon afterwards. And somehow I always felt she didn't like me because I reminded her of father. I'm sorry. It's silly, isn't it? Crying about something that happened such a long time ago. Something I can hardly remember. I don't think it is at all. A little crying sometimes helps a lot. Bom, e como eu falei lá no início do vídeo, logo após o lançamento desse filme, o assunto se popularizou nos Estados Unidos e internacionalmente. Foram anunciadas uma série de reformas nos sistemas de tratamento mental. Passaram a se preocupar mais com a relação entre o paciente, seus familiares e o conjunto médico. Também foi dada mais atenção para essa questão do enclausuramento e a forma como eram divididos os pacientes, o que foi um avanço bastante importante. É o cinema tendo repercussão e relevância no ponto de vista social. Do ponto de vista cinematográfico, essa produção foi reconhecida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas com 6 indicações naquele ano, incluindo melhor filme e melhor atriz para Olivia de Havilland. No final, ele acabou sendo agraciado apenas com o prêmio de melhor som. Assista A Cova da Serpente. É um daqueles títulos um pouco esquecidos aí pela historiografia, mas que merece e muito a sua atenção. Não só pela realização, como principalmente pela coragem. All right, lady, I've tried to be patient with you, but you just haven't any spirit of cooperation. All you have is an exalted idea of your own importance. Let me tell you something, if it weren't for Dr. Kick, you'd never be here. I know now why you hate me so. It's because you're in love with Dr. Kick, that's why. Miss Davis, wait a minute. Please, Miss Davis, I'm sorry. I didn't mean what I said. Really, I didn't. Please forgive me, please. Don't tell Dr. Kick about it, please. Get back to your room. Miss Davis, please, please. E depois de assistir já sabe, né? Você volta aqui no canal e usa o espaço aqui embaixo para deixar a sua opinião sobre o filme e, é claro, também sobre esse vídeo que você acabou de assistir. Não deixa de curtir o conteúdo, de compartilhar e também de se inscrever aqui no canal, não esquecendo de ativar as notificações do sininho. A gente segue analisando os filmes indicados pela Academia nesse ano de 1948 e vai falar de um dos 2 títulos ingleses que estavam na disputa. Os Sapatinhos Vermelhos. Tá muito bacana e eu te espero aqui.